Fala comigo, cartoleiro, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou passar para você as melhores dicas para mitar na sétima rodada. Olha só, já estamos na sétima rodada de 2023. Vou analisar aqui todos os confrontos, falar meus palpites e ainda montar um time. Então assiste até o fim, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo. Antes de tudo, eu quero saber quantos pontos que você fez na última rodada, na rodada 6. Mitou? Foi bem? Média dos cartoleiros foi de 59 pontos. E você fez quantos pontos? Passou da média? Ficou na média? Foi menos? Comenta aqui embaixo, tá? Muito importante para mim seu comentário. Muito importante que você deixe o like, se inscreva também, para que isso continue a crescer aqui no nosso canal. A gente continue a crescer aqui no YouTube, tá? Então dá o like, se inscreve e comenta quantos pontos você fez, vai me ajudar demais. Show? Bom, galera, vamos lá. Começar aqui pelos mais escalados para essa rodada. Por enquanto, ó, na sexta rodada aqui, os mais escalados fizeram 73 pontos, tá? O Arthur mitou, Nino mitou, né? Tivemos bastante jogadores que mitaram aqui nos mais escalados. O Cano foi um capitão que zicou bastante. Então, os mais escalados fizeram 73 na última. E nessa rodada agora eles estão escalados da seguinte forma: Everson no gol, Mike, William, Gomes e Castan, Vital, Veiga e Arrascaeta, Hulk, Bruno Rodrigues, Cano e Renato Paiva, tá? Então, aqui a gente vê que o pessoal tá apostando bastante na defesa do Palmeiras, do Cruzeiro e um pouquinho na do Galo. No meio de campo, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Lá na frente, Galo, Cruzeiro e Fluminense. Então, Cruzeiro, pelo que a gente tá vendo aqui, a galera tá bem confiante, tá apostando bastante. E no Palmeiras também, mesmo contra o Santos. E aí, vindo aqui para o Cartola, vamos analisar os jogos, né? Primeiro jogo aí a gente tem Bahia e Goiás. O Goiás que conseguiu tirar a invencibilidade do Botafogo, conseguiu a vitória, mas o Bahia vem de 2 derrotas, né? Então é um jogo muito difícil mesmo. Aqui eu acho que o Bahia ganha o jogo, 2-1, jogo bem pegado por jogar em casa. Lá na Fonte Nova, o Bahia é muito forte, acho que não perde esse jogo pro Goiás. 2-1 pro Bahia. Botafogo ainda líder, pega o Fluminense, jogo muito difícil, clássico, né? O Fluminense tem 2 clássicos pela frente, pega o Flamengo na Copa do Brasil, depois o Botafogo aqui no Brasileirão. O jogo é muito difícil lá na casa do Botafogo, acredito que o jogo vai ser um jogo de gols para os dois lados, e o Botafogo, para mim, perde o jogo. Acho que o Fluminense vem bem, e o Botafogo, acho que depois desse tropeço, ainda tem um bom futebol, mas não sei se aguenta o Fluminense. O Fluminense ganha ou empata esse jogo aqui. O Fluminense acho que não perde. Então eu iria de 2-1 pro Fluminense também, tá? Ou até 2-0, porque a defesa do Fluminense ela tá muito sólida, né? Muito forte. Embora o Botafogo também tá muito bem. São Paulo pega o Vasco aí entrou numa fase bem ruim, sem vitórias, enquanto o São Paulo está sem derrotas desde que o Dorival assumiu. O último jogo contra o Corinthians foi um jogo bem polêmico, né? Enfim, acredito que o São Paulo no Morumbi ganha essa partida aqui, tá? O São Paulo vem para vencer, meu palpite é 1-0 pro São Paulo diante ao Vasco aqui em casa. Bragantino pega o Atlético Paranaense de 3 vitórias seguidas, Bragantino não vence há um bom tempo, acredito que é um jogo de gols pros dois lados, e o meu palpite é 1-1, tá? Acho que o Bragantino e o Atlético vão ficar no 1-1 nessa partida. O Coxa recebe o Galo, o Coxa vem muito mal mesmo, fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, mas não deu para vencer ainda, não venceu ainda no campeonato, e pega esse Galo que vem embalado de 2 vitórias seguidas, jogo muito difícil aqui, tá? Por ser fora de casa, pelo Galo jogar no meio de semana na Copa do Brasil, então assim, eu acho que é um jogo muito complicado mesmo, mas o Galo para mim é favorito. Galo favorito, vem bem, jogo de gols pros dois lados, mas o Galo ganha aí, eu colocaria 3-1 pro Galo, tá? América Mineiro recebe o Fortaleza. Fortaleza é outro time que vai pegar o Palmeiras no meio de semana, depois pega o América lá em Minas, jogo muita viagem, né, cansativo. Fortaleza vem muito bem no campeonato, vem conseguindo bons pontos, vem não perdendo, né? Acredito que não perdeu até agora no campeonato. E pega o América que não ganhou. Então acho que mesmo com todas as viagens, as competições, etc, o Fortaleza ele não perde esse jogo. Eu iria no 1-1, uma partida bem difícil por conta dessas viagens. Acho que o Fortaleza não perde, 1-1. O Santos pega o Palmeiras, né? Palmeiras aí que vem de um tropeço contra o Bragantino, jogo onde o Palmeiras criou, teve chances, mas não acabou por um gol de longe lá do Capixaba. O Palmeiras acabou perdendo pontos, né? E o jogo vai ser bem difícil contra o Santos também. O Santos que vem de 2 vitórias, vem surpreendendo, né? Acho que ninguém imaginava o Santos vencer o Vasco fora. Então, assim, o Santos vem surpreendendo, vem jogando bem. João Paulo vem fazendo muitas defesas. Jogo muito difícil aqui. Eu acho que dá empate ou vitória do Palmeiras. O Palmeiras hoje é mais time ainda que o Santos, né? É clássico, pode acontecer de tudo. Mas eu acho que hoje o Palmeiras é um pouco mais time ainda que o Santos. Então eu iria de 1-1 ou 2-1 pro Palmeiras, tá? Jogo bem aberto ali, mas eu acho que o Palmeiras sai vitorioso.
Flamengo pega o Corinthians na zona do rebaixamento, uma sequência grande sem vitórias, enquanto o Flamengo embolou 2 vitórias seguidas. Acredito que o Flamengo no Maracanã é favorito para vencer. O Flamengo não tem viagem, né? Vai ficar no Rio, tava na Bahia, veio para cá, pro Rio, e acredito que agora, por não viajar, por jogar em casa, tranquilo, o Flamengo deve vencer esse jogo. A fase do Corinthians não é boa, o Luxemburgo ainda tá tentando encaixar o time, mas a verdade é que o Corinthians sem o Renato tá sofrendo muito. Então, no meu palpite, o Flamengo vence esse jogo aqui. Eu iria de 2-0 pro Flamengo, tá? Grêmio e Inter, Grenal. Cara, isso aqui não tenho o que esperar, não tenho o que palpitar. Pode ser um 3-0 pro Grêmio, 3-0 pro Inter, um 0-0, 1-1. Cara, é um jogo muito difícil de dizer. Os dois times estão bem equilibrados, não à toa que a posição de ambos é praticamente a mesma na tabela, uma posição de diferença. Mas o Inter vem de 3 derrotas seguidas, né? O Inter vem tendo problemas no seu elenco, justamente pelo cansaço, né? O Grêmio até poupou o Soares contra o Palmeiras e tal. O jogo é muito difícil, não tenho o que prever dessa partida. Eu iria de 1-1, mas muito difícil prever alguma coisa aqui num Grenal. E para finalizar, Cruzeiro em quarto colocado, vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, só perdeu pro Fluminense, que, pô, cá entre nós, é bem tranquilo perder pro Fluminense, né? Hoje o Fluminense tá jogando demais. E agora pega o Cuiabá. Cuiabá que vem de 2 derrotas seguidas, está na zona do rebaixamento. Eu acredito que o Cruzeiro, jogando na segunda-feira, ganha esse jogo. Ganhou o clássico, vem super confiante aí para essa partida. Eu acredito que deve vencer mais uma partida aqui no Campeonato Brasileiro, tá? Então, meu palpite é 2-0 pro Cruzeiro. Então, times para apostar em SG: Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, mais ou menos, né? Para jogar fora, pode ser um jogo difícil. Mesma coisa o Galo, jogo fora, difícil. São Paulo, acho que dá para confiar um pouco no SG de São Paulo, vem sendo um time muito sólido defensivamente. E o Bahia, tá bom? Esses são os times para SG e os favoritos também, querendo ou não, beleza? E agora tá na hora de montar nosso time. Lembrando, galera, eu vou fazer 2 times aqui. Vou começar com um time pronto para mitar, um time forte pra caramba, focado em mitar, gastar todas essas carteletas que eu tenho aqui, talvez. E depois eu vou tentar fazer um time bem baratinho, tá? Para mitar e ainda que seja barato, beleza? Para ajudar que todos vocês aí mitem, beleza? Que dê para encaixar no orçamento de todos, beleza? Sobre o mínimo para valorizar, galera, é muito simples. Basta você pegar um jogador que foi mal na última rodada, que se ele for bem nessa, ele valoriza, tá bom? Exemplo, Rafael Veiga tinha feito 27, na última ele fez 5, perdeu cartoletas. Eduardo, ele tinha feito 9,40, na última fez 4,60, ó, diminuiu a pontuação de uma rodada para outra, consequência, perdeu cartoletas. Isso aí você pode pegar o próprio exemplo do Terence, tinha feito 3, fez 1,20, perdeu cartoletas. Bitelo tinha feito 11, fez 4, perdeu cartoletas. Mesma coisa o inverso, tá? Eric aqui, ele tinha feito só 2, na última ele fez 12, valorizou. Tassiano tinha feito 2, na última fez 12, valorizou. E assim vai, tá? Então, foque, você que tem poucas cartoletas, e jogadores que foram não tão bem na última e que possam mitar nessa, beleza? Essa é a dica que eu dou pra você que tem pouca cartoleta. Vamos começar então o nosso time para mitar e depois eu faço aquele time mais baratinho, beleza? Então acompanha até o fim aí para você pegar dicas de todas as posições. No gol, galera, acredito que aqui no gol, vou pegar por média aqui, o Fábio é um excelente goleiro, acredito que deve fazer defesas, Botafogo é um time que vem chutando bastante e ele ainda pode manter esse SG. João Paulo, não acredito no SG dele, mas é um cara que vem trabalhando muito, vem fazendo muita defesa, então mesmo que tome gol, difícil ele negativar. Rafael Cabral, SG e defesas, ele não negativou até agora, média de quase 5 defesas por jogo aqui, faz muita defesa e eu acredito que pode ser sim uma boa opção, tá? O Fábio contra o Cuiabá na última rodada fez 7 pontos, acredito que essa deve ser uma pontuação que o Rafael Cabral deva repetir se não tomar gol, né? Porque o Cuiabá chuta poucas vezes ao gol, o medo é dele chutar 2, 3 vezes e fazer um gol, né? E o goleiro dificilmente pontua bem. Seguindo aqui, a gente teria uma outra aposta no Lucas Perry contra o Fluminense. É um goleiro que também tem uma média de 5 defesas por jogo. E o Fluminense deve chutar demais. Então o Lucas Perry, mesmo que perca SG, é um bom nome. Rafael em casa contra o Vasco, acho que também é um nome excelente. Pela possibilidade do SG e ainda fazer defesas, beleza? Aqui, cara, Gabriel Grando é clássico, é muito difícil cravar. Então prefiro ficar fora, né? Prefiro fugir. Everson é o goleiro da galera, né? A galera tava com ele na última rodada, tá com ele nessa de novo. E por jogar em casa aí, por jogar contra o Curitiba fora de casa, acredito que ele vai ser exigido, vai fazer defesa e ainda pode manter esse SG. Então acredito que o Everson é uma excelente aposta, tá? Excelente aposta mesmo. Marcos Felipe é um outro nome muito bom até para valorizar, já que ele perdeu cartoleta pra caramba, negativou na última. Muito provavelmente vai pontuar positivo nessa. Tem o SG e ainda a defesa para fazer, acho que é um baita goleiro, tá? Seguindo aqui,
Um nome bem ousado seria o do Cássio, que vem de 3 rodadas ruins. Se nessa rodada agora ele não tomar gol, ele fazer muita defesa, ele vai mitar e vai valorizar demais. Então, para quem tem pouca cartoleta, acho que é um excelente goleiro. Bom, de todos aqui, outro cara que acho que pode ir muito bem, né? Não vai mitar, mas que dificilmente negativo é o Gabriel, porque o Galo chuta muito, né? Então, mesmo que tome gol, deve pontuar bem. De todos esses, cara, acho que os que mais devem se destacar na rodada é o Everson, o Rafael e o Lucas Perry. Rafael Cabral eu gosto muito dele, mas pela possibilidade do Cuiabá chutar pouco e às vezes fazer um gol, eu fico com um pouco de medo de escalar. Então, Everson, eu acho que das opções que a gente tem aqui, pode ser o melhor. Pode ser o melhor. Teria talvez até o Cavicchioli, mas a fase dele não é boa. O América vem tomando muitos gols também. Rafael contra o Vasco me traz confiança, acho que pode ser um goleiro bom para a rodada. Mas realmente, eu acho que nenhum goleiro aqui vai brigar com o Everson, tá? Acho que o Everson, pela possibilidade de defesas, SG e tudo mais, vou com ele. E o Galo vem de 2 rodadas muito boas, né? 2 rodadas, inclusive, sem tomar gol o Galo. Então, olho no Everson. Laterais, galera. Primeiro lateral aqui, o Marlon é meio que obrigação tua de você ter ele no teu time, cara. Um jogador que tem uma média de 10,73 e que vem jogando demais mesmo. O último jogo, inclusive, fez gol. São 31 desarmes em 6 jogos, média de 5 desarmes por jogo. Isso aqui é absurdo, cara, muito bom. O Marlon desarma muito, participa do ataque, pode manter SG, acho que não tem nem o que pensar em relação a ele aqui. Seguindo o Rian, né, que acabou entrando no último jogo e dando uma assistência, é um nome interessante, mostrou que é ofensivo. Mas, na minha opinião, dobrar o Cruzeiro aqui seria a melhor coisa que você faz. Por quê? Porque os 2 laterais desarmam, os 2 laterais podem manter SG, os 2 laterais apoiam. Para mim, isso é a melhor coisa que dá para fazer na lateral. Se não foi isso, o Caio Paulista é um jogador que vem tendo uma média básica até que legal. Ayrton Lucas contra o Corinthians, pelo SG e pela possibilidade de alguns chutes, etc. Pode ir bem, tá? Seguindo aqui, deixa eu ver quem mais a gente poderia pensar. Talvez o Reinaldo, mas é clássico, sempre é jogo difícil. E assim, Mike, por ser fora de casa, eu acho que acaba sendo uma arriscada. Ayrton Lucas, pode ser um nome bom, que tá fora do radar da galera. Marcelo, 3 rodadas aí, passou dos 6 pontos, né? Mas eu acho que nenhum combate com Marlon William, né? Vamos ver se tem algum jogador em dúvida aqui. Temos os laterais do Fluminense em dúvida, Samuel Xavier ou Guga, né? Pode ser que joguem. Ou René ou Tauan Lara, né? Acho que aqui do Inter é um jogo muito difícil, não iria. E aqui também por ser clássico, eu acho que não tem muito para onde correr, tem que dobrar as laterais do Cruzeiro, minha opinião. Mas vamos ver como que vai ser as coisas até o fim da semana. Na zaga, galera, na zaga aqui temos o Joaquim, um zagueiro que vem jogando muito, vem desarmando demais. Acredito que ele vai perder o SG, mas pela média básica dele, é um cara que finaliza, um cara que desarma, né? Com ele, são 3 jogos e 2 o Santos não tomou gol. Então, assim, melhorou muito essa zaga do Santos. Acredito que ele deve desarmar bem e pode até, talvez, fazer alguma coisinha lá ofensivamente. Baita zagueiro aqui para ficar de olho. Outro nome que eu acredito ser muito bom é o nome do Robert Arboleda. Em casa contra o Vasco da Gama, deve desarmar demais, né? Um cara que dificilmente negativa, finaliza e ainda pode manter esse SG. Com ele, o São Paulo fica muito melhor, tá? Outros nomes interessantes seria do próprio Oliveira. O Oliveira é um zagueiro que chega bem lá na frente, cabeceia, pode fazer gol. Acho que é um cara muito bom para a gente ficar de olho também. Fez quase 7 pontos na última rodada, vale a pena. Fabrício Bruno contra o Corinthians, também outro zagueiro que dificilmente negativa por aqui. Vale a pena a gente olhar para ele, ficar de olho, né? Gustavo Gomes, por ser fora de casa, eu fico um pouco de medo, mas ele é um zagueiro que dificilmente negativa, né? Ele traz essa confiança pra gente, porque ele sempre tá desarmando, finalizando, podendo manter esse SG. Castan, mesma coisa, um cara que tem uma média básica legal, né? Vem sempre pontuando bem. Porém, eu vou com o Oliveira. O Oliveira já meteu gol, é um cara que, contra o Cuiabá tomou gol na última rodada do Nino. Por que não Oliveira, né? Acredito que é um zagueiro aí muito bom para completar nosso time, junto com a Arboleda. E o jogo do Fluminense, o jogo do Palmeiras, são jogos muito difíceis, né? Então, o Cruzeiro, na minha opinião, tem um jogo mais tranquilo, entre aspas, aí da rodada. Então, por isso, acredito que o Cruzeiro apostar em 3 defensores, estamos tranquilos, estamos bem. Como técnico, galera, já adiantando, o técnico que tem a melhor média, até melhor que o Diniz, é o Pepa. Jogando em casa contra o Cuiabá, acredito que não tem por que não escalá-lo, tá bom?
É um técnico aí que provavelmente vai pontuar bem, vai vencer. Só de vencer já traz bons pontos. Se não for ele, uma aposta no Diniz ou no Abel, mesmo sendo clássicos, sempre são bons. O próprio Kudê, fora de casa, para mim, também acredito ser uma boa. Dorival Júnior, por jogar em casa e pela possibilidade de manter esse SG. Renato... Opa! Jorge Sampaoli em casa também. Renato Paiva, tá? São bons nomes. E aí o mais barato aqui seria o Mancini, mas ainda assim eu acho que é um pouco difícil, beleza? Eu tentaria investir um pouquinho mais no Renato Paiva, talvez encaixar aqui, talvez o Sampaoli, o Dorival e assim vai, tá? Mas sem dúvida o Pepa aí, acho que pra rodada é o melhor técnico. A galera tá indo com o Paiva, acredito que pelo valor do Pepa, né? Tá bem carinho. Meio de campo, galera, meio de campo aqui. Acredito que a gente tenha nomes bons, o Gerson voltando aí ao time titular do Flamengo, isso aí pesa bastante. Primeiro nome que eu gosto muito e que tô de olho é o Tassiano contra o Goiás. Tassiano no último jogo ele finalizou demais, desarmou, é um cara que tem tudo para ir bem, tá? O Tassiano, ele participa demais desse ataque, eu gosto dele, ó, 10 finalizações para fora, 2 defendidas e 1 na trave. Cara, é muita coisa, são 13 finalizações em 5 jogos, média de 3 quase por jogo, além de um gol e 2 assistências, né? Um cara muito ofensivo e pegando esse Goiás em casa, acredito que ele tem tudo para imitar, beleza? Rafael Veiga, a fase dele é muito difícil você não colocá-lo no teu time, cara. É um jogador que tá batendo pênalti, falta, escanteio, fase do Palmeiras é boa, só tem que ver se vai jogar contra o Santos. Mas no último jogo, sem gol e sem assistência, fez quase 6 pontos, né? Cara que tem uma média básica absurda, chuta demais e a fase dele é muito boa, é difícil de deixar de fora. Vale cada centavo aqui dele. E aí, galera, Lima, ótimo jogador para desarmes, uma possível assistência, etc. O problema do Lima é que ele está um pouco mais recuado devido ao André ter se lesionado. Ganso, cara, olha essa regularidade do Ganso. Olha isso aqui, 6, 5, 5, 5, 8 e 13. É muito bom, cara, é uma regularidade muito grande. Nunca tinha visto isso aqui, um jogador com uma regularidade tão grande. A pior pontuação dele foi 5 pontos, então não tem como, nem como tem não falar do Ganso. Acho que é um nome muito bom e vale ficar de olho. Matheus Fernandes, outro cara que tem uma regularidade bem legal. Pior rodada dele foi uma rodada que eu escalei. Impressionante isso, né? Cristaldo, cara. O Cristaldo, por ser Grenal, pode ser que tenhamos pênalti. Ele é o atual batedor, né? Ele e o Suárez ali estão sempre se vendo qual que bate. O último foi ele. Eu acredito que isso pode ser um fato legal, por ele bater pênaltis, desarmes. Acho que ele pode ser uma boa aposta aí nessa rodada, tá? Matheus Vital, jogador aí também, ó, veio fazendo boas pontuações, a galera tá apostando nele. Acredito ser um bom nome contra o Cuiabá, já que o Cruzeiro é bem favorito nesse jogo, né? Bruno Gomes para desarmes, acho que é um outro nome bem interessante pra gente olhar. Benítez, 6 pontos na última rodada, sem gol e sem assistência, mas chutando muito, desarma, então também acredito ser um baita meia aí para essa rodada. Cauli, dobrando aí o Bahia, tá? Acho que não é uma loucura. Cauli contra o Goiás. O Cauli é o homem das bolas paradas. Na quarta rodada estava no meu time, imitou, bate escanteio, falta, né? Então é um cara que pode com certeza participar de alguma coisa. E contra o Goiás, acredito que o Bahia é bem favorito, vale a pena pensar nele. Mas meu terceiro atacante, meu terceiro meia, né, ó, é o Arrascaeta. Acho que é muito difícil fugir desse cara, né? 2 jogos aí que mesmo sem participar de gol, ele passou dos 5 pontos. Arrascaeta titular, é difícil você não pôr. Média do cara é absurda. Desarma, chuta, participa do ataque. E aqui o Flamengo chega sendo favorito pro jogo, beleza? E a galera, ó, o André aparentemente está de volta, né? Então, provavelmente aqui o Lima pode ser que jogue ofensivo. Então, correção aí. Boa, já viu o André ali. Vamos esperar até o fim da semana para ver como que isso se mantém. Arias também está provável aqui, né? E o Thiago Santos, provavelmente, do Fluminense. Não, Felipe Melo. Enfim, vamos ver até o fim da semana quem é que joga ou não. Mas muito bom ver isso, que o Lima pode ir ofensivo, né? Em dúvida, a gente tem alguns jogadores. Matheus França, se jogar, acho que é um nome interessante. Johan também, contra esse Curitiba, provavelmente vai chutar, vai participar de alguma coisa ali. Acho que pode ir muito bem também. No ataque, galera, chegamos aqui então. Acredito ser bons nomes aqui. Vamos lá. Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato. Sem dúvida nenhuma, é uma boa. A pior pontuação dele até agora foi 9 pontos. Chuta, pênalti, enfim, as bolas todas passam por ele. Porém, o jogo do Tiquinho é um jogo difícil. E eu tenho minhas suspeitas de que o Botafogo vai ter uma grande dificuldade nesse jogo. Vai começar a ter um declínio a partir de agora na tabela. Então, para mim, é um jogo onde eu não iria com o Tiquinho. Junto com ele, eu iria sim com o Hulk, tá? Acho que o Hulk nessa rodada é um jogador que vale muito a pena a gente colocar, independente de preço, independente de tudo. Por quê?
Cara, pega o Coritiba. O Hulk jogou 20 minutos no último jogo e fez 6 pontos, cara. Isso aqui é absurdo. Ele é muito bom, ele é muito participativo no ataque e o Coxa vem tomando muitos gols. Acho que o Hulk, se for titular realmente, ele vale muito a pena ser observado. David Washington, 2 jogos, 2 gols, o cara vem numa fase absurda, nova joia do Santos aí, né? O cara custava 70 centavos, já tá custando 5 quase, então valorizou muito aqui o David, acho que é um grande jogador aí, mas que para essa rodada eu ainda não iria, beleza? Seguindo aqui a gente tem Bruno Rodrigues, acho que é um outro nome muito interessante para essa rodada, joga em casa, vive uma fase muito boa, Bruno Rodrigues ele vem talvez até para bater pênalti, né? Teve aquela discussãozinha toda lá, a gente não sabe se vai ser ele mesmo ou não, mas ele, provável batedor de pênalti do Cruzeiro, faltas, escanteio, cara, é o cara do Cruzeiro aqui para uma bola parada, sem dúvida é uma boa, né? Vale bastante a pena pensar nele. Teríamos o Wesley, que também vem em uma fase boa, mas eu acho que não compara com o Bruno Rodrigues. O único cara do Cruzeiro que a gente poderia olhar com outros olhos e pensar nessa rodada também é cadê ele? Pô, cadê esse cara? Ah, deve estar em dúvida, né? Henrique Dourado ou Gilberto. Ah lá, tá na dúvida dos dois. Tá na dúvida dos dois. Ainda não sei quem joga, tá? Não sei, vamos ter que esperar realmente. Mas eu imagino que seja o Gilberto, pelos 2 gols que ele meteu no último jogo, tá? O Henrique Dourado também meteu gol, aí fica difícil, mas acredito ser o Gilberto, tá? E ó, não é loucura nenhuma fazer isso aqui, ó. Dobrar o Cruzeiro lá na frente, porque o Cruzeiro, na minha opinião, chega e muito forte para essa rodada. Então, Bruno Rodrigues e Gilberto, duplinha do Cruzeiro, para que ambos façam gols na rodada. E cara, olha esse time aqui, forte, né? Falta o capitão e o banco de reservas, depois eu vou pro time mais em conta, beleza? Aqui no banco de reservas, então, no gol, acredito que a gente tenha nomes interessantes, tá? Mas o melhor goleiro reserva, eu faria uma aposta aqui no Marcos Felipe contra o Goiás. Laterais, acredito que o melhor lateral reserva, Piquerez contra o Santos, pode ir muito bem. Na zaga, melhor zagueiro reserva, eu acredito ser o Luan, contra o Santos também. Meio de campo, cara, meio de campo é difícil, mas eu acho que Cristaldo pela possibilidade do pênalti. E por fim, no ataque, nosso atacante reserva, eu iria aqui com Pavon. A fase dele é muito boa também, vem participando bastante, chutando, média básica. Biel também é um grande nome aqui do Bahia, ó, 3 jogos seguidos com a média muito interessante, mas seria isso aqui. Nosso capitão deste time aqui, tá, galera? Deste time aqui, que é o time para mitar, vou ir pro mais barato daqui a pouquinho. Eu colocaria, sério mesmo, se jogar Gilberto, ele seria o meu centroavante e meu capitão. Vou até salvar esse time aqui, que tá top, né? Seria isso aqui o time principal, o time pra, pô, mitar demais, né? Ó, sobrou 26 cartoletas ainda, que poderia investir em outras posições, mas realmente eu acho que é o melhor que tá tendo isso aqui. É o melhor que tá tendo. Dobrar o Cruzeiro, porque eu acredito fortemente numa goleada do Cabuloso, beleza? Uma goleada boa do Cruzeiro. E aí, ó, se você comparar esse time aqui com os mais escalados, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças de diferença. Olha que legal, 6 peças, muito bom. E agora, João, como que você pode fazer para que esse time que custa 150 cartoletas caia para, sei lá, 120, 125, que é a média que em geral tem? Vamos lá, de forma bem rápida, tá, pessoal? Acredito que aqui no ataque fica muito difícil a gente mexer, muito difícil mesmo mexer. E aí sobra para Veiga, por mais que ele esteja numa fase interessante, por mais que ele esteja nos mais escalados, eu acredito que tirar o Veiga é um jogo difícil contra o Santos, pode ser uma opção para quem tem pouca grana. E aí a gente pode vir aqui e encaixar um Vital, custando 7. Só essa troca, a gente saiu de 150 para 137, já economizamos muito bem. Uma outra troca que a gente pode fazer aqui, que não vai comprometer tanto assim o nosso time, talvez seria o Pepa. Trocar o Pepa aqui por um técnico mais barato, que pode ser talvez até o Renato Paiva, olha aí, já caiu para 133, já está bem mais acessível com 2 trocas, tá? E o time aí está mantendo a mesma base, tá forte do mesmo jeito. Ah, João, ainda não tenho tanta grana, o que eu posso fazer? Cara, outro exemplo aqui, tirou a Arboleda, vamos pegar algum zagueiro bem baratinho para encaixar nesse time bem. Ó o Gabriel Xavier contra o Goiás, pode ir bem. Vamos ver se tem algum outro. Lucas Beraldo do São Paulo, mesma coisa da Arboleda, SG, Desarmes. Castan, galera, olha aqui, 6,33, olha aí. Põe o Castan,
e tirou Oliveira, põe o Beraldo. Olha aí, mudou pouca coisa do time, pouca coisa mesmo, mesma pegada mais ou menos, e 127 cartoletas, entendeu? Aí se você tem mais cartoleta, você vai lá, põe o Pepa, você vai lá, volta o Oliveira e Arboleda, volta com o Veiga, aí vai mudar da sua grana. Mas ó, 4 mudancinhas rápidas e boas que a gente fez aqui, o time saiu de 150 para 127 cartoleta, entendeu? E aí no banco de reserva, só para ficar completinho aqui, Benítez, show de bola, Benítez, muito bom meia. E Vitor Hugo, pô, Vitor Hugo do Bahia, olha só, baita zagueiro aqui. Olha aí, pouca diferença, continua a mesma estrutura. E para ficar melhor ainda, vamos supor que não seja o Gilberto que jogue, seja o Henrique Dourado. Olha isso aí. Ele é mais barato ainda que o Gilberto, ó. Vamos pôr o capitão no Bruno, pronto. 122 cartoletas, ó. Olha que economia que a gente fez. Olha isso, sem mudar no time. O time continua bom, continua forte, só que mais barato. 122 cartoletas. Beleza? Então, pessoal, não é difícil montar um time bom com pouca cartoleta. As dicas que eu te passei aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar e encaixar o teu time, beleza? Eu espero muito de coração que você tenha curtido essas dicas. Foi um vídeo aí de 26 minutos já, com bastante análise, bastante dica, times diferentes aqui. Eu tenho certeza que se você assistiu até agora, você gostou. Então, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, que isso vai me ajudar demais. E se inscrever também no canal, tá, galera? Comenta o que você achou desse vídeo. E provavelmente lá para quinta ou sexta-feira eu solto mais vídeos aqui no canal. Beleza? Tem time de valorização para fazer, time de tiro curto, um monte de coisa. Se vocês quiserem, eu posso voltar a postar bastante vídeo assim aqui. Pode ser? Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu pelo carinho, pela atenção. Quem achou até aqui, valeu. Espero que tenha ajudado. Esse é o nosso foco. E até a próxima. Valeu!